Mas foi criado o método dos mínimos quadrados. Qual é a definição desse método? O método dos mínimos quadrados, ele usa a fórmula da reta. Fórmula essa que nós vimos lá na época do segundo grau. E que não vem ao caso você relembrar a composição dessa fórmula, porque ela também não aparece nas provas. Mas o que é uma reta? Não é algo que aproxima dois pontos? Então, qual é a função básica do método dos mínimos quadrados? Aproximar dois pontos. Isso é, o momento que eu consumia no passado com o outro ponto, que é o momento futuro, a minha previsão para amanhã. E aí essas informações são jogadas na fórmula da reta, e aí você tem vários resultados. Só que essa fórmula, para você fazer no papel, você vai ocupar mais ou menos uma folha a uma folha e meia. E isso não vai aparecer em provas de concurso. Como é que aparecem as questões sobre método dos mínimos quadrados? Geralmente a pergunta é assim: o método mais completo, que mais se aproxima da realidade, é o método dos mínimos quadrados. Certo ou errado? Certo. Uma outra forma que geralmente aparecem as perguntas, principalmente no CESP. O método dos mínimos quadrados utiliza a ideia da reta, da aproximação entre dois pontos, para poder fazer a previsão de consumo para o próximo período. Certo ou errado? Certo. São essas duas perguntas que aparecem sobre esse método. Método esse que eu afirmo para vocês que na prática nenhum administrador utiliza. Na realidade, na prática, se for para usar um método quantitativo, o administrador de materiais geralmente utiliza um desses dois. Ou por certa preguiça, ou por rotina da empresa ter tudo funcionando como um reloginho, ele usa o último período, dizendo que o próximo período vai ser igual ao período seguinte, desde que ele tenha número de clientes fixos, compras fixas, enfim, não há alterações. Em resumo, os clientes dele precisam ser imortais, né, porque se morrerem deixam de consumir, então esse método se torna falho. Ou o método da média móvel aritmética, que eles utilizam só para dizer que tem mais ou menos uma média do que deve ser consumido ou não. Mas geralmente o administrador ele pega a informação do método da média móvel aritmética, tem uma média, agora ele faz uma análise. Bom, a média é de 40 caixas, mas eu estou otimista para o mês que vem. Eu acho que o mês que vem a nossa empresa vai ter uma movimentação maior, então eu vou colocar acima de 40. Não, eu estou pessimista, então abaixo de 40. E aí entra novamente o método qualitativo. Então esses são os métodos que aparecem em provas. Daqui a pouquinho nós vamos ver vários exercícios que eu vou entregar, vocês vão ver como isso costuma aparecer. E a partir do momento que você tem essas definições em mente, se torna super simples, super fácil. Agora imagine, você nunca viu isso, não estudou esse item, pega a prova, putz, isso aqui é grego. Né? Mas os métodos são super simples quando você já conheceu essa teoria. Né? Em relação aos métodos de previsão, perguntas? Exatamente como assim, um método onde, ao invés de usar o último período apenas, ou uma média, eu tento aproximar, eu tento diminuir a distância que existe do passado para o futuro, utilizando a fórmula da reta. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui no quadro as fórmulas para o método dos mínimos quadrados, para vocês terem uma ideia de como isso não aparece em prova. Né? Por quê? Porque olha o cálculo que nós teríamos que fazer. Boa pergunta. Pergunta do colega. Como é que seria o método de previsão desse povo que comprou camisetas do Brasil para revender e após a eliminação do Brasil, enfim, essas camisas provavelmente ficaram estocadas? É um método muito mais... ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Quer dizer, de acordo com a tua expectativa de vendas, você compra o número de camisetas que você acredita que vai conseguir vender. Mas numa situação como essa, vamos pensar como administrador. Que quantidade deveríamos comprar? Primeiro, eu tenho que me perguntar para qual público eu vou vender. Aonde eu vou vender essas camisetas? Então, se eu pretendo vendê-las na rua, lá na frente da rodoviária, eu sei que as pessoas que passam por ali geralmente têm um menor poder aquisitivo. Então, eu não posso colocar um preço muito elevado. E eu tenho que fazer testes de mercado. Compro 5 camisetas, levo até a rodoviária e vejo quanto tempo eu levo para vender 5. Vamos supor que eu levei meia hora para vender 5 camisetas. Então, eu já faço um cálculo burro, mas um cálculo que serve como referência. Se eu pretendo ficar 10 horas na rua vendendo, e em meia hora eu vendi 5 camisetas, eu já me estoco pensando nesse fator. Só que aí o Brasil ganhou o primeiro jogo, provavelmente aumente o número de vendas. Em quantos por cento? Difícil dizer. Não dá para usar um método matemático para prever isso. Mesmo porque eu não tenho um histórico de períodos passados.
Eu poderia levar em consideração, então, a Copa passada, o número de camisetas que eu vendi na Copa passada? Não, porque a política do país sofreu alterações, economia, inflação, poder de compra das pessoas. Eu só posso usar o método qualitativo para isso, quantitativo jamais, não tem como. Agora, fiquei otimista, dei uma super estocada, o Brasil perdeu. Lei de mercado. Como que eu vou conseguir me desfazer dessas camisetas? Colocando o preço lá embaixo. Ou se eu for um pouco, eu não diria mais inteligente, mas se eu tiver um pouco mais de reservas financeiras, guardo para a próxima Copa, que aí eu vendo mais caro. Aconteceu isso, eu vi uma reportagem, talvez você esteja perguntando porque você deve ter visto a mesma reportagem, não sei. E aí falou de um cara lá na África que estava com 600 camisetas do Brasil e que agora não sabia o que fazer com elas. E estava vendendo agora, cada uma mais ou menos R$30. Camisas oficiais, tal. E na época ali ele estava vendendo a $150, $200 cada camiseta. E agora é equivalente a $15, $20 cada camiseta. Era melhor ele guardar para a próxima Copa, né? Certamente. Então vamos lá, só para vocês conhecerem a fórmula, embora não vão utilizar. Aqui muito mais para satisfazer a curiosidade do que efetivamente para vocês utilizarem. Mas só para vocês terem ideia do porquê que isso não aparece em provas. Essas são as fórmulas do método dos mínimos quadrados. Então, qual é a fórmula da reta que a gente aprendeu lá no segundo grau? A mais B vezes X. Onde A e B são os valores que nós queremos obter. Então, assim, eu não sei dizer exatamente uma média dos meus períodos passados. Então, eu tenho que calcular isso em A. E eu quero saber qual será a minha previsão para o próximo período. Isso seria B. São dois fatores que eu desconheço ainda em termos de valor. E o que vier a ser X? É a quantidade de períodos de consumo das informações que o enunciado vai vir a colocar para nós. E aí, como que eu faço para achar os valores de A e B? Eu tenho que utilizar essas duas fórmulas. Somatório de Y é igual N, que é o número de períodos, vezes A, mais o somatório multiplicado por B, e depois equacionar isso com o resultado da outra conta. Somatório de X vezes Y igual somatório de x vezes a, mais o somatório de x ao quadrado multiplicado por b. Você vai usar uma folha e meia para fazer isso. Então não se preocupem nem mesmo em ter essas fórmulas em mente. Fiquem bem tranquilos. Se você lembrar, a fórmula da reta é o máximo, se quiser dificultar muito, é dizer que o método dos mínimos quadrados utiliza a fórmula a mais b vezes x. Para dificultar muito. Isso nunca apareceu. O que aparece é exatamente assim. O método dos mínimos quadrados é um método que, por utilizar uma reta, mais aproxima os resultados e, sendo assim, podemos afirmar que ele é o que chega mais próximo da realidade? Sim, correto. O método dos mínimos quadrados é o mais moderno, mais avançado, o que quase é perfeito? Sim. Gravem essas informações, que é o necessário se esse método vier a aparecer na prova de vocês.